daquele script, né, da programação que a gente passou. Esse é o primeiro tema que a gente escolheu, né, para começar a discutir, que é a cadeia de valor. E aí eu acho bem interessante começar por esse tema, porque ele é o guarda-chuva de tudo que a gente faz, né. Então quando a gente fala ali de gestão de processos, tudo depende, né, tá associado à cadeia de valor. Quando a gente fala de gestão de riscos, também está tudo de alguma maneira associado à cadeia de valor, e a gente vai ver exatamente como é que essas coisas tentar pelo menos, né, esclarecer como é que essas coisas se associam, para que serve a cadeia de valor, enfim. E aí a gente começa aqui com o que é a cadeia de valor. Coloquei algumas descrições aqui, e a cadeia de valor consiste em uma representação visual de todos os macroprocessos de uma organização pública ou privada, que uma organização pública ou privada executa, desde a aquisição de insumos até a entrega final do produto ou serviço ao cliente. A gente vai ver mais à frente que tem algumas diferenças assim, né, entre uma cadeia de valor de uma organização pública, de uma organização privada, dado que em organizações privadas o lucro, né, o objetivo final, é natural que isso aconteça, e em organizações públicas não. E aí o conceito central é que a gente compreender, né, como esses macroprocessos estão conectados entre si, como é que eles interagem, uma empresa ela pode identificar onde está gerando valor, assim, eu destaquei essa palavra que para mim é a palavra mais importante. Além da gente bater o olho, né, e conseguir enxergar o que que uma organização faz, com o que que ela trabalha e como ela trabalha, principalmente como é que ela gera valor, assim. Quais são as principais atividades dela, né, que são as atividades finalísticas ou principais, tá independente de qualquer forma, se falar de uma forma ou de outra, estão todas corretas, né, mas no setor público se usa muito, macroprocessos finalísticos, e no setor privado se usa muito macroprocessos principais, enfim. Um dos pontos mais importantes, além de ilustrar, né, o que uma empresa ou uma organização pública trabalha, né, como ela trabalha, o que que ela faz, o outro ponto tão importante quanto é o que que ela entrega de valor, né, para a sociedade ou para os seus consumidores, no caso de uma empresa privada. E aí, olhando essa arquitetura de processos, a ideia é que a gente também consiga saber onde é que a gente pode atuar na melhoria de processos, na gestão de riscos, né. Então funciona meio como uma bússola, assim. O que que nós fazemos e dentro do que nós fazemos, onde é que a gente vai priorizar, onde é que a gente vai atuar, né, tanto na melhoria de processos, quanto na gestão de riscos. E aí eu trouxe algumas cadeias de valor, e essa aqui é a mais genérica possível, né, uma cadeia de valor isso é mais genérica, e essa aqui é muito genérica e direcionada a organizações privadas. Lembrando inicialmente, assim, não existe um formato específico, um modelo específico de desenho, né, de construção de uma cadeia de valor, assim, isso é muito livre. Então não existe regras, assim, desde que você consiga explicitar bem o que que a organização faz e o que que ela gera de valor. Mas aqui, assim, por exemplo, olhando especificamente, né, para uma organização privada, a gente tem aqui as atividades primárias, né, ou principais ou finalísticas, quando a gente fala de comumente quando a gente fala de organizações públicas. Então tem lá logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas, né, que não existe no setor público, os serviços, e aí as atividades, né, o macroprocessos de suporte, aquisições, desenvolvimento de tecnologia, gestão de recursos humanos, infraestrutura, né, da empresa. E aí vai variar muito, por exemplo, se é uma empresa de tecnologia, isso vai mudar um pouquinho, se é uma empresa né, de gestão de saúde, por exemplo, muda um pouco e essas coisas vão se adaptando. Então esse aqui é meio que um modelo genérico, que mais se encontra na literatura do que é uma cadeia de valor, mas obviamente, né, preciso repetir, aplicada a organizações privadas. Então vocês vão ver, por exemplo, que as atividades primárias podem estar no meio, e suporte em cima e embaixo, enfim, não tem regra, tá? Isso é muito importante a gente ter isso em mente. E aí uma que eu achei bem interessante, é a nova cadeia de valor lá do Ministério da Gestão e da Inovação. Eu achei bem interessante porque
não mostra o fluxo, né, dos macroprocessos, mas mostra tudo o que o Ministério, da Gestão e da Inovação faz. Então a gente tem ali no meio, né, a transformação do Estado para a cidadania e o desenvolvimento sustentável, que parece muito o objetivo, né, do Ministério. Depois a gente tem esses macroprocessos aqui de inovação na gestão do Estado, gestão da transformação digital do Estado, gestão de pessoas e relações de trabalho, gestão do patrimônio imobiliário da União, gestão de serviços compartilhados, preservação e gestão do patrimônio documental nacional e, por fim, a governança e coordenação das empresas estatais. Apesar de não estar dentro de um fluxo, repare que eles estão dentro de uma setinha roxa aqui, né? Então também dá a ideia de projeção, assim, né? De que a coisa tá andando. E aí, como em toda cadeia de valor, a gente tem aqui os valores que são gerados, né? Então percebam que existe uma correlação de cores aqui. Então, a inovação na gestão do Estado gera como valor a gestão pública eficiente, inclusiva e sustentável. A gestão da transformação digital do Estado gera como valor serviços públicos digitais acessíveis, ancorados em infraestrutura pública digital e assim por diante. Então, assim, para cada macroprocesso desses, eles escolheram colocar um valor específico, assim, né? Então, mais uma vez, não tem um padrão, não existe um modelo, né, definitivo, mas é sempre muito importante que a gente consiga, né, de novo, visualizar o que a organização faz, né, sob o aspecto mais macro, assim, o principal, e por final, quais são os valores que são gerados em relação a esse trabalho, né? O que que se oferece para a sociedade, o que que se oferece para os seus consumidores como geração de valor. E aí, por fim, eh, essa aqui é um pouco diferente, aí eu trouxe de novo, né, para mostrar como varia esse tipo de Uhum. coisa. O importante é que fique claro, assim, quem bata o olho consiga entender. E eu achei bem interessante, porque é meio que uma mistura, assim, essa cadeia de valor da UFMS, que eu acho que é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mas você vê aqui no centro, né, o fluxo da sociedade, e aí pega os macroprocessos primários, né, de oferecer ensino de graduação e pós-graduação, depois outro de promover a pesquisa científica e tecnológica e promover extensão, cultura e esporte. E como resultado, né, como valor gerado para a sociedade, você tem lá um profissional qualificado, você tem propriedade intelectual, né, que é gerada, conforme as pesquisas aqui, e produtos e serviços. Então, assim, fica muito claro quais são os produtos gerados, né, para uma instituição de ensino superior. Embaixo a gente tem os macroprocessos, que aqui eles chamam de transversais, também não tem problema nenhum, assim, desde que, né, se entenda isso com facilidade. Tem os macroprocessos de suporte, como eu falei, né, às vezes tem em cima e embaixo, e no meio, não tem regra, né. E o que eu achei muito interessante é que dentro da cadeia de valor, é uma questão para a gente refletir, né, definir os valores, não os valores gerados, mas os valores da organização, né, como ética, efetividade, transparência, entre outros que estão aí, bem como a missão e a visão da instituição, que normalmente são questões que estão enquadradas no plano estratégico, né. Eles trouxeram aqui para a cadeia de valor. Então esses eram alguns exemplos para a gente, né, só ter essa noção crítica de quando a gente olhar uma cadeia de valor, ter como elementos básicos, né, os macroprocessos, ou seja, aquilo que realmente as organizações executam, dentro da sua esfera de atuação, e o que se gera de valor a partir daí, né. Tanto para a sociedade, quando se fala de uma organização pública, quanto para os seus consumidores, quando se fala de uma organização privada. E aí eu queria bater alguns pontos em relação à geração de valor, né, porque sempre parece muito bonito a gente falar assim: "Nossa, estou gerando valor", mas o que que é isso, né? Que diabos é gerar valor, assim? É muito importante que a gente tenha isso em mente, que a gente também consiga fazer essa crítica, né. Então gerar valor é um processo de criar benefícios tangíveis ou intangíveis, muitas vezes, né. O tangível, por exemplo, nossa, você comprou um telefone celular de última geração da Apple, né, pô, é um baita produto, está gerando valor, te ajuda no seu dia a dia, né, resolve problemas. Mas a sua satisfação como cliente acaba sendo, né, um valor gerado, obviamente, mas ele é intangível, assim, né, é muito difícil de se medir, nível de satisfação.
e que eles atendam ou superem as expectativas dos clientes, de forma a justificar o custo ou o esforço investido, resultando em satisfação, lealdade ou vantagem competitiva, que é um ponto também muito importante que a gente vai discutir um pouco mais à frente. E aí, o que que são esses elementos? Eu trouxe alguns elementos que, né, ilustram o que que é geração de valor, né, dentro do dia a dia das organizações. Então, o primeiro é a qualidade do produto ou serviço. Então, o bem ou serviço oferecido atende ou supera as expectativas do cliente, né? Então, pô, é muito legal quando a gente vai, por exemplo, num consultório médico, a gente não fica 2 horas esperando lá, né? Eles conseguem ser pontuais, um bom atendimento, você não perde muito tempo ali no balcão, né, de check-in, enfim. Isso é muito legal. Tenho certeza que a gente já passou por, todo mundo aqui já passou por situações muito ruins, assim, de espera em consultório, horas de espera em consultório, talvez por isso sejamos chamados de pacientes, né. Precisa realmente ter paciência em alguns consultórios, mas normalmente é uma questão que ajuda muito, né, a consolidar o relacionamento entre o cliente e uma organização, uma empresa, ou no serviço público, né, quando você não precisa ir num lugar para resolver um problema, você pode resolver de uma forma digital, né, mais rápida, mais célere, sem ter que pagar uma taxa para aquele serviço que deveria ser gratuito, enfim. O outro ponto é a experiência do cliente e vocês percebam que essas coisas vão se entrelaçando, né. Então a pessoa se surpreende com um serviço muito bom, enfim, muito rápido. Então o processo de compra e uso do produto e serviço é satisfatório e fluido. E aí, para mim, o melhor exemplo é quando você vê alguma coisa na internet que te chama a atenção e você fala assim: "Nossa, vou comprar esse negócio aqui", aí você clica lá e a primeira coisa que aparece é uma página de cadastro imensa, para você preencher um monte de coisa. Eu fecho imediatamente a janela e vou embora, assim, eu nem perco meu tempo. Tem que valer muito a pena o produto para você realmente, né, passar ali alguns minutos preenchendo um cadastro. O outro é o custo-benefício, que a gente fala muito, né, em termos de gestão de riscos, mas enfim, é um ponto um pouco diferente, que é a relação entre o que é pago e o que é recebido e percebida como justa ou vantajosa, e aquela velha discussão entre preço e valor, né. Às vezes uma coisa tem um preço muito baixo, mas o valor muito alto, assim, né, ele te ajuda de uma forma muito consistente, mesmo que por um valor muito baixo, resolve seu problema, enfim, por um valor muito baixo. Então o custo-benefício também é uma questão importante, como sob a ótica de geração de valor. E a inovação, agora com a moda, né, dos laboratórios de inovação, todo mundo quer inovar. Então, a inovação sob a ótica de gerar valor é oferecer algo novo ou melhorado, que agregue ao que já existe no mercado ou nos serviços prestados. Isso é bem interessante também quando a gente percebe que uma empresa, né, ou uma organização pública não está estagnada, assim, ela está acompanhando as inovações, enfim. É bem interessante a gente olhar isso, e aí não tem como pensar no meu para mim, né, especificamente, minha opinião, não tem como pensar em inovação e não pensar, por exemplo, na Apple, né, que está aí há mais de uma década, todo ano lançando equipamentos que são, né, super inovadores, enfim. Apesar do preço ser altíssimo, né, custo-benefício não é dos melhores, mas em relação à inovação é bem interessante. E aí, para trazer um pouco mais de clareza, agora que a gente já viu, né, ter uma noção muito clara do que é gerar valor de uma forma mais objetiva, mais concreta, eu queria trazer para vocês essa discussão entre o que é gerar valor no setor público e o que é gerar valor no setor privado, né. Então, assim, o objetivo final do serviço, numa cadeia de valor, né, de novo, né, eu não estou falando aqui só de serviço, é tudo que está previsto ali na cadeia de valor. Então o objetivo final, assim, a geração de valor no setor privado é gerar lucro e vantagem competitiva, né, nada além disso. Então as empresas buscam criar valor para aumentar suas receitas, obviamente, para melhorar a satisfação do cliente, obviamente, e como resultado expandir ou fortalecer sua participação de mercados, né, o seu famoso market share. Já no setor público é bem diferente. Então no setor público o foco está em gerar valor social e bem-estar. Então, aqui no setor público, a geração de valor é medida pela eficiência de entrega de serviços públicos, pelo impacto positivo que isso tem na sociedade, como, né, uma saúde adequada, uma boa educação pública e gratuita, segurança, infraestrutura, né, por exemplo, um sistema de transportes eficiente, enfim, uma infraestrutura de transportes eficiente.
Então essa é uma diferença, são as 2 diferenças sob a ótica do objetivo final, ou seja, da geração de valor ali das atividades de uma empresa. Em relação às métricas de sucesso, né, como é que cada um desses pontos, medem o sucesso? Ou seja, como é que você sabe se você está gerando valor ou não? Então, no setor privado, a geração de valor ela é medida por algumas variáveis, como a rentabilidade, como o retorno sobre investimento, né, o famoso ROI, participação de mercado, ou seja, quanto, por exemplo, no mercado de celulares a Apple vende, né? Ah, ela detém 80% do valor de mercado, ou é 50 Samsung, 50 Apple, enfim. A briga é a concorrência sempre para aumentar, né, essa fatia de mercado. Então, o valor é criado quando o cliente está disposto a pagar mais pelo produto ou serviço do que custou para produzi-lo, né? Então, essa é a margem da empresa que vende algum produto ou serviço. Já no setor público, o objetivo não é, a métrica de sucesso não é a rentabilidade, né? No setor público, o valor é medido pelo impacto social, ou seja, você consegue atender todas as pessoas, você consegue levar saneamento básico para todas as pessoas, você consegue oferecer serviços com qualidade, eficiente, né? Então, a satisfação do cidadão ela é mais importante que o lucro, óbvio. Tem empresas que têm lucro, ou geram algum tipo de receita, mas isso não é o objetivo principal, né? Não é o objetivo final de uma empresa pública ou de uma organização pública. E o sucesso é avaliado com base na melhoria da qualidade de vida e no atendimento às necessidades do cidadão. Outra métrica é a fonte de recursos, né? Empresas privadas eles geram recursos basicamente em relação à receita de venda dos seus produtos e serviços. Então, o valor gerado para o cliente, para o cliente, né? Ele é trocado por um retorno financeiro. Então, por que isso aqui é importante ver? Porque aí aquela cadeia de valor do setor privado, né, ela vira um ciclo, assim. Se você não consegue gerar receita, que é o objetivo final ali, né, a partir da geração de valor, você não consegue alimentar as frentes lá do início, de comprar mais insumo, de fazer pesquisa e desenvolvimento, de ter uma boa cadeia de distribuição, né, tanto interna quanto externa dos produtos, enfim. Então isso acaba virando um ciclo. E no setor público, os recursos são provenientes de impostos e taxas públicas. Portanto, a geração de valor não está associada ao pagamento direto dos usuários, mas à responsabilidade de usar os recursos de maneira eficiente e transparente para maximizar o benefício público. Então, a transparência acaba sendo um valor bem interessante das organizações. Eu acho que, por fim, dentro desses critérios de geração de valor, está a expectativa dos beneficiários, né? Então, no setor privado, o cliente espera que a satisfação pessoal por meio de produtos e serviços atenda às suas necessidades ou desejos de forma eficiente, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que eu não posso ir no cinema com ele, porque, via de regra, todos os filmes que ele escolhe, não são bons filmes. Então, internamente, o pessoal até brinca que, vamos ver qual é o filme que o Serginho está escolhendo aí para indica um filme aí, Serginho, que é o filme que a gente não vai, porque o filme vai ser ruim, com certeza. Então, a ideia é você ter um nível de satisfação, né. Eu particularmente já algumas vezes saí do cinema e falei assim: "Caramba, devolve meu dinheiro, né, nunca mais assisto esse tipo de filme", enfim, ou o filme desse diretor, ou enfim, desse estúdio. Então a decisão de compra é voluntária e competitiva, ou seja, o cliente pode escolher entre várias opções no mercado. Já no setor público, o cidadão ele espera o acesso universal, transparência e igualdade no fornecimento dos serviços, né. Então, por exemplo, o que que isso quer dizer? Quando você entra numa fila de um transplante, por exemplo, essa fila não quer saber qual é o seu nível de renda, qual é o seu nível de escolaridade, não quer saber disso, e está correto, né? Ela quer saber quem chegou primeiro na fila. Obviamente, alguns outros critérios também são considerados, né, como compatibilidade, né, do receptor com o doador, enfim. Mas é muito nesse sentido de igualdade no fornecimento dos serviços, isso é muito importante. Então, a prestação de serviços públicos como saúde, segurança, educação visa atender a todos, independentemente de capacidade de pagamento, com foco na justiça social e na inclusão. Acho que esse é o último, se eu não estiver mentindo. E aí tem inovação e diferenciação, que no setor privado todo mundo já conhece, e no setor público ele tem o objetivo de melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Então, o foco é menos na diferenciação, nossa, eu estou desenvolvendo aqui um produto
inovador que nunca ninguém desenvolveu, não é isso, assim, mas é muito em como eu faço para esse serviço chegar melhor a todo mundo, né, chegar melhor a populações mais carentes ou populações que têm menos acesso a esse serviço, né. Então, a ideia é que a gente consiga tornar os serviços mais abrangentes e mais acessíveis. Então esse é uma boa diferença entre, inovação e diferenciação do setor público e do setor privado, que talvez para mim esse seja um dos mais importantes. E por fim, a natureza da competição, né, no setor privado, a gente sabe que as empresas naturalmente competem entre si, eh, cada um querendo, né, tirar a receita do outro e aumentar a sua própria receita. E no setor público essa competição não existe, porque a gente está falando, e aí tem tudo a ver com a regulação, né, de serviços, enfim, a gente está falando de monopólios naturais ou prestados por organismos públicos. Então essa competição é substituída por uma pressão por eficiência, né? A gente sabe que os recursos são limitados, transparência e responsabilidade no uso desses recursos. Nossa, eu achei que estava no final e não tá, tem mais uma. E por fim, eu espero que esse seja realmente o último, que são os fatores de avaliação de valor, onde no setor privado, fatores como preço, qualidade, experiência do cliente e conveniência são as principais formas de gerar e medir o valor. E no setor público, o valor é medido por outros fatores, né, como o impacto social, que a gente já falou lá atrás, de abrangência, né, de universalidade, qualidade de vida e acesso equitativo aos serviços. Então, o valor gerado, ele é percebido pela sociedade em termos de melhoria na vida das pessoas, às vezes não serviço, né, efetivamente. Então, ninguém está preocupado em ter um sistema de transportes urbano, por exemplo, bom, só por ele ser bom, né, um fim em si mesmo. Não, ele é bom porque as pessoas conseguem chegar mais rápido, num custo mais acessível aos locais em que elas querem chegar. E o que que tudo isso tem a ver com a cadeia de valor, né? Que tem tudo a ver, porque é com base nessa tentativa de gerar valor que a gente vai olhar para a cadeia de valor e vai começar a fazer uma análise crítica de aonde que serviços que eu presto aqui, que atividades que eu desenvolvo, né, que ali estão, ilustradas por meio de macroprocessos e processos, aonde eu preciso botar a mão, aonde eu preciso melhorar a minha eficiência para que eu consiga gerar mais valor. Então, quando a gente fala em priorização, né, de processos, que processos que a gente vai trabalhar, e aí a ideia é que é muito errada, né, e é muito difundida de forma errada. Não, vamos trabalhar todos os processos da organização. A pergunta tem que ser sempre: "Por quê?". Por quê? Porque a ideia é que a gente tenha a prioridade, né, que a gente consiga priorizar exatamente onde está doendo, assim, onde a gente não está conseguindo gerar valor de forma adequada ou para o cidadão ou para o cliente consumidor ali, né. Então, além de ilustrar o que uma organização faz, o que ela gera de valor, a gente consegue começar a apontar questões, né, macroprocessos, atividades que a organização executa para que a gente consiga melhorar esses processos cada vez mais. Eh Então é por isso que eu fiz questão de colocar, né, essa que para mim é uma das mais importantes, é um fator direcionador muito grande de como utilizar a cadeia de valor, né, com que propósito a gente utiliza a cadeia de valor e como a gente olha para ela. Então, em suma, né, o resumo final dessa discussão em relação a valor, a geração de valor é que enquanto no setor privado o foco está na rentabilidade e na satisfação do cliente, no setor público, o foco é em bem-estar social, eficiência no uso de recursos e atendimento universal às necessidades dos cidadãos, né. Então, e como é que outra forma da gente priorizar isso também é quando a gente faz o alinhamento, e é obrigatório esse alinhamento em todas as organizações públicas ou privadas, o alinhamento da cadeia de valor com o planejamento estratégico, né. Então, por exemplo, se a gente fala que a gente quer falar em saúde pública, né, se a gente quer expandir a cobertura de determinado serviço, determinado exame para outras localidades do país que ainda não existem, isso tem tudo a ver com o planejamento estratégico, mas também tem tudo a ver com a cadeia de valor, né. Como é que a gente vai fazer isso? Tem como a gente melhorar a forma de oferecer esse serviço para que a gente consiga ampliar esse serviço sem gastar muito mais do que a gente já gasta, né, com o pagamento de imposto. Então, assim, esse é um dos pontos que
que é muito relevante a gente conseguir fazer essa reflexão, né, e essa relação entre cadeia de valor, planejamento estratégico, priorização dos macroprocessos que vão ser melhorados, transformados, automatizados, enfim, é muito nesse sentido, tá. E aí como é que a gente elabora, como é que nasce uma cadeia de valor, né? Dado todo esse contexto, né, explicando, quais são os principais elementos de uma cadeia de valor, para que que serve, né, qual o intuito, qual o objetivo de uma cadeia de valor, como é que ela pode ser usada, como é que a gente constrói uma cadeia de valor. Obviamente vai ser bastante diferente, né, a forma de construir uma cadeia de valor no setor privado e no setor público, mas o os pontos que eu entendo que são pontos comuns entre os 2 são esses 4 pontos aqui na ordem, né. Primeiro, identificar os macroprocessos finalísticos, identificando também os processos de cada macroprocesso, né. Então, por exemplo, você pega uma empresa de tecnologia, né, pô, os processos finalísticos, um dos macroprocessos, sem dúvida nenhuma, é pesquisa e desenvolvimento, né. Empresas de tecnologia investem muito dinheiro, por exemplo, você pega a OpenAI, que desenvolve o ChatGPT, tenho certeza que boa parte das receitas dele vão para pesquisa e desenvolvimento, não tenha dúvida nenhuma. Então, claramente um macroprocesso deles vai ser pesquisa e desenvolvimento. Já, por exemplo, quando a gente fala de saúde pública, pode ser, atendimento a idosos, por exemplo, atendimento a crianças, né, a primeira idade, que se fala muito, né, eu sou muito leigo na questão de saúde, mas assim, atendimento a pessoas da primeira idade, né, a gestantes, por exemplo, enfim. Você pode ter uma série de macroprocessos ali que ilustram o que o setor de saúde de um governo pode executar. O segundo ponto é identificar os macroprocessos de gestão e suporte, avaliando como é que eles podem contribuir, como eles se conectam, né, aos macroprocessos finalísticos. Então, aquela brincadeira que eu já ouvi em todas as organizações que sem a tia do cafezinho, a organização não anda, né. Então, assim, como é que um processo de suporte, em tese, eu tô falando de forma jocosa, como é que um processo de suporte, né, que é servir café, ele gera valor lá para os processos finalísticos ou principais de uma organização. Sem café ninguém trabalha. Então, assim, as pessoas precisam de café para trabalhar, isso claramente pode ser um processo de suporte, e que contribui, né, com a execução dos macroprocessos finalísticos ou principais. Na sequência, a gente junta tudo isso e tenta encontrar similaridades e conexões entre esses processos, né. Então falando no caso específico de uma agência reguladora de transportes, por exemplo, né, ela faz a fiscalização, macroprocesso fiscalização. Então você vai pegar todos os processos de fiscalização, por exemplo, de rodovias, de ferrovias, de passageiros, de transporte de cargas, e você vai agregar tudo isso dentro do macroprocesso de fiscalização, por exemplo. Então é muito dentro desse tipo de análise que está esse terceiro item. E aí a gente define a partir daí como se gera valor, né, nesses macroprocessos finalísticos, que como eu falei antes, é um dos elementos ali principais dentro de uma cadeia de valor. E aí por final, o que eu falei agora há pouco, é a verificação do alinhamento da cadeia de valor com o plano estratégico e obviamente do plano estratégico com a cadeia de valor, para que a gente consiga priorizar e implementar melhorias em processos e subprocessos para que as metas institucionais possam ser atendidas. E aí, quais são as grandes vantagens, né, de se ter uma cadeia de valor, assim? A primeira é identificação de oportunidades de otimização. Então, eventualmente, falando agora, por exemplo, de uma instituição financeira, eu não estou gerando receita, ou a receita de determinado processo lá de dentro de um banco está estagnada. Pô, vamos analisar o porquê que isso está acontecendo. Vamos analisar porque esse banco aqui não está cumprindo, né, essa meta que foi definida pelo board do banco. E aí você vai lá naquele processo específico e tenta avaliar o que que pode ser melhorado dentro daquele processo. A melhoria da qualidade do valor percebido pelo cliente, né, novamente geração de valor. Vantagem competitiva, então quando uma empresa está inovando, está gerando valor para os seus clientes ou gerando valor para o cidadão, obviamente ela está se destacando em relação às demais empresas. Então você pega, por exemplo, as agências reguladoras do país.
você claramente consegue identificar quais são aquelas agências que melhor atendem, né, o cidadão, que melhor prestam serviços, né, ou fiscalizam serviços prestados ao cidadão, enfim. Identificação de fontes de inovação, maior eficiência operacional, e aí a correlação muito grande com gestão por processos, né, não tem como correr disso. A integração e a colaboração entre departamentos. Então, quando a gente olha, por exemplo, a cadeia de valor, pouco interessa quem são as unidades que executam aqueles processos, né? Sequer se menciona quem executa aqueles processos. Isso é muito importante, sobretudo na demolição de silos ali, né, de ilhas dentro das organizações. Porque à medida que a gente vai avançando nesse trabalho, a gente vai percebendo que os processos ali descritos dentro desses macroprocessos da cadeia de valor, eles perpassam por mais de uma unidade, né, eles são ponta a ponta. Então todo mundo acaba contribuindo para esse processo e para a geração de valor. E por fim, a melhor gestão de parcerias e fornecedores. E aí, por fim, esse é o último slide, já dando a deixa para o próximo tópico, né, que é a arquitetura de processos. Qual é a relação da cadeia de valor com a arquitetura de processos? Aí eu queria mostrar, só para a gente trazer, né, para levar essas informações para a próxima semana, que é essa hierarquia na gestão de processos. Então, dentro da cadeia de valor, a gente tem ali os macroprocessos e processos, né, o primeiro nível. Então, como eu falei ali, você pega um macroprocesso de fiscalização, então você tem uma fiscalização de rodovias, uma fiscalização de ferrovias, uma fiscalização de transporte de passageiros, esses 3 de cargas, por exemplo. Então esses 4 processos são um nível dentro desse primeiro nível do macroprocesso de fiscalização. Então percebam que vai tendo uma hierarquia, né, e quanto mais baixo o nível, mais granular é a informação, assim, mais detalhada a informação. E aí a cadeia de valor, elas, via de regra, elas se mantém nesses 2 níveis aqui. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, no Banco Central, a cadeia de valor, eles têm 3 desenhos de cadeia de valor, uma só com macroprocessos, outra com processos e outra com subprocessos. Então, a cadeia de valor é enorme, muito interessante, mas ela tem 3 níveis ao invés de 2, né? Como eu falei antes, isso não tem certo e errado. É como a organização se sente mais à vontade e acha mais adequado ilustrar essas questões. E aí, na sequência, a gente já entra na arquitetura de processos, que usa esses 2 níveis como referência para detalhar mais, os subprocessos, atividades e tarefas, né. A arquitetura de processos mesmo, ela para ali no terceiro nível, onde você pode ter vários subprocessos, né. Mas faz muito parte, olhando a arquitetura de processo como um todo, que também inclui a cadeia de valor, ela para nesse terceiro nível. E o que que é esse quarto ou quinto nível? Esse quarto e quinto nível, entre atividades e tarefas, é justamente o que se faz, que aí também é um tópico de outra apresentação, é justamente o que a gente faz quando a gente está falando de modelagem de processos, ou mapeamento de processos, ou diagramação de processos. Então, tudo isso é uma hierarquia, né? Por que que a gente está fazendo isso? Porque a gente está desdobrando, refinando, entrando em detalhes para que a gente consiga identificar problemas, identificar oportunidades de melhoria, identificar sobreposições de atividades entre si. É nesse nível que a gente realmente começa a transformar processos e melhorar a geração de valor, dos serviços para a sociedade ou para os consumidores, né. Então era basicamente isso, esse é o último slide, e se alguém quiser fazer algum comentário, dúvida, pergunta, críticas, fiquem à vontade. Eu vou parar de gravar então, para vocês falarem. Pronto.